Eu montei esse guia prático, um dos pontos é falar sobre o processamento e também quando a gente for consumir algo ultraprocessado, né, como escolher. Então tem esse tabuleiro, começando aqui nos dados. O primeiro ponto é esse do é in natura, é processado, é ultraprocessado. E eu usei o milho aqui para te ajudar a entender, né? O in natura é do jeito que vem da natureza, então seria o milho assim ainda no sabugo. O processado é quando ele sofreu algum processamento, mas se ele recebeu a adição de alguma coisa, foi só sal e açúcar. Então, por exemplo, o milho em conserva, ele foi retirado do sabugo, ele foi cozido e ele está lá com sal e açúcar. Isso acontece também com uma massa de tomate, por exemplo, né? Não um molho de tomate, mas um tomate que só está lá processado e recebeu açúcar e sal. E esses alimentos acabam sendo um pouco mais próximos do natural. E o ultraprocessado é quando ele recebe também aditivos químicos. Então, é quando você vê lá aquele monte de nome esquisito, né? Corante, aromatizante, coisas que você não conhece, além do sal e do açúcar, que podem também existir. E aí, como é que eu escolho o alimento? Porque nem sempre a gente vai conseguir consumir o in natura, né? A ideia é que quanto mais próximo do natural, ou se puder ser in natura, melhor. Mas nem sempre. Às vezes eu estou numa situação que eu não posso ter um in natura, por exemplo, eu não posso ter uma fruta in natura dentro da bolsa, mas eu consigo ter uma barrinha de cereal. E aí, como é que eu escolho esse ultraprocessado? Então, vem aqui no pezinho, né, ande mais uma casa, e nós chegamos aqui na leitura do rótulo. Se você for escolher o ultraprocessado, olha o rótulo. Primeiro ponto que você vai olhar no rótulo são os ingredientes. Eu coloquei aqui os ingredientes do salgadinho, por exemplo, que é o que a gente está falando hoje, né? Você vai ver os ingredientes sempre em ordem decrescente. Então, quer dizer, do jeito que eles estão escritos, vai aparecer primeiro o alimento que mais tem dentro e depois vai aparecer cada vez o alimento que tem o ingrediente que tem um pouco menor quantidade do que o anterior. Então, por exemplo, o milho é o primeiro ingrediente que mais tem dentro desse produto, é o milho. Depois é o óleo, depois é uma preparação de salgadinho. Então, o primeiro ponto é olhar que ingredientes estão aí e o que, que aparece antes, porque o que aparece antes é o que mais tem nesse produto. A gente vê às vezes em coisas integrais, por exemplo, você vai ver a pão integral e às vezes você vai ver o ingrediente, nem tem farinha integral, ou se tem, ela às vezes está lá para o fim da lista, né? Quer dizer, então tem bem pouquinho desse ingrediente ali. Olhou isso, você pode ver a lista. Quanto maior a lista, provavelmente mais ultraprocessado é esse alimento, porque deve ter aditivo químico. E como é que eu sei se é aditivo químico? Você vai ver os nomes de coisas que você não reconhece. Você não sabe se é uma planta, se é um bicho, provavelmente é um aditivo químico. Que nem nesse aqui, ali, até o algodão, especiarias, começa, realçador de sabor, uh, aromatizante, regulador de acidez, e aí começa um monte de nomes, corante, né, de coisas que você sabe que são aditivos químicos, e veja a quantidade de aditivos químicos que a gente tem nesse produto. Então, esse seria um outro ponto a olhar. Começou a ver o rótulo, veja os ingredientes, é a informação mais importante. Segundo ponto, você quer ver a tabela de informação nutricional? Você quer saber quantas calorias tem, quanto de carboidrato, quanto de proteína? Veja a porção, porque a tabela não é do saquinho todo do salgadinho, ela não é da barra inteira de chocolate, ela é de uma porção, que seria uma porção que uma pessoa comeria e que é definida ali baseado mais ou menos num consumo normal. É, essa porção pode ser, por exemplo, no caso desse salgadinho, 100 gramas. E o pacotinho pode ter 200, 300, 400. Então, se você tem ali 92 calorias em 100 gramas, se você comer 200 gramas, pode ser que você vai comer, então, quase 200 calorias, né? E às vezes a gente acha que está consumindo só aquilo que tem na porção. Mas também calorias é só uma das informações, ela não é a informação mais importante. E quando você quer olhar dos outros ingredientes, dos outros nutrientes que tem aqui na informação nutricional, é mais difícil se você tentar interpretar por grama. A não ser que você esteja contando mais ou menos, quanto será de proteína que eu estou consumindo nessa refeição, quanto será de carboidrato, se você tiver alguma doença, precisa contar isso, ou se você está num período de treinamento muito intenso, precisa contar isso, aí pode ser que você precise olhar para as gramas. Caso contrário, esse VD
que é o valor diário de referência, é muito mais interessante, porque ele é um percentual. Então, ele é relação a um valor absoluto, ao que teria de calorias de um dia inteiro. E é baseado numa dieta de 2.000 calorias. Não sei se 2.000 calorias vai ser adequado para você, veja isso. Mas vai ser mais ou menos quantos por cento do carboidrato, por exemplo, que é o primeiro ingrediente que tem ali. Se você comer 100 gramas do salgadinho, mais ou menos quantos por cento do carboidrato que você pode comer o dia inteiro você vai ter comido, caso essas 2.000 calorias sejam interessantes ou sejam próximas da tua necessidade. 3%. Então você tem uma noção de quanto que você ingeriu naquela porção de alimento, quanto que isso representou do que você poderia comer num dia inteiro, tá bom? Então, só para você entender o que que é isso, mas eu honestamente acho que o ponto mais importante a se perceber é a lista de ingredientes. Estes outros que aparecem do lado, como aqui, por exemplo, não contém glúten, né, às vezes não contém lactose, está citando alguns alergênicos, algumas substâncias que é comum as pessoas terem alergia. Se você tem alergia, uma coisa importante a reparar no rótulo, se você não tem, vai fazer muita diferença para você. Mas isso aqui é importante porque para uma pessoa que tem doença celíaca, né, que teria alergia ao glúten, se ela consumir alguma coisa que tenha glúten, ela vai passar muito mal. Então, é importante para essas pessoas que exista essa sinalização. Vimos mais ou menos então como é que é esse rótulo. E só para concluir um pouco melhor essa ideia dos processamentos, eu coloquei isso escrito aqui para você então. O alimento in natura, aquele alimento que está do jeito que ele veio da natureza, o minimamente processado, que eu nem falei naquele joguinho anterior, é aquele alimento que sofreu algum processamento, mas ele não recebeu adição de nada, ele não recebeu nem açúcar, nem sal, nada. Por exemplo, o arroz que foi refinado, né, ele foi processado? Foi, mas ele não recebeu adição de nada. Uma fruta desidratada, uma fruta seca, uma castanha torrada, mas que não está com sal, não está com açúcar, né? Podem ser opções aí. Até aqueles legumes que a gente compra descascado e picado também entram aí no minimamente processados. Os processados receberam sal ou açúcar, um enlatado, uma geleia caseira, que é só fruta e açúcar, né? Entram aí também sardinha, milho, né? As conservas em geral. E ultraprocessado aqueles que receberam aditivos químicos, que é boa parte daqueles produtos bem industrializados que a gente conhece. E qual que é a regra de ouro? O que que você vai tentar fazer no seu dia a dia? Consumir mais quantidades de in natura, minimamente processados ou processados. Evitar ultraprocessados, mas não quer dizer que você nunca vai consumir e que também não existam ultraprocessados que sejam adequados, tá? Que sejam legais. Você só vai ter esse equilíbrio de quanto mais puder ser puxado aí para o natural, do jeito que vem da natureza, melhor.